A história de Daniel começa quando o rei Nabucodonosor, que era um rei do Império Caldeu, ele invade Jerusalém, cerca a cidade, toma toda a cidade, entra no templo dos judeus, rouba alguns utensílios de ouro que os judeus usavam para adorar a Deus e leva para o seu palácio. Nabucodonosor também ordenou que fossem reunidos de Jerusalém todos os jovens que fossem sábios, de boa aparência, saudáveis, de linhagem real, que fossem reunidos esses jovens e fossem levados para o seu palácio, porque ele pensava em tornar esses jovens professores do seu império, e grandes sábios. E aí que entra Daniel, porque Daniel era um jovem nessa época e ele foi levado assim, bem novinho, para o palácio do Nabucodonosor. E quando Daniel e seus amigos chegaram no palácio, eles viram que eles iam ficar um tempo ali em treinamento, seriam 3 anos aprendendo a cultura desse povo para que um dia eles virassem professores e sábios. E Nabucodonosor ordenou que os jovens recebessem uma ração diária das iguarias do rei e também muito vinho. Daniel, quando viu que os jovens estavam comendo as iguarias do rei, a Bíblia diz que ele decidiu não contaminar-se com a comida do rei, porque provavelmente era uma comida consagrada a ídolo, tinha carnes que Deus tinha dito para os judeus não comerem. E Daniel chamou o chefe ali, a pessoa que estava encarregada dele, e Daniel sugeriu que fosse feito um teste de 10 dias, onde eles iriam comer só frutas e verduras e beber água, e depois eles iam ser comparados com os outros jovens que estavam comendo as iguarias do rei. E o chefe dele aceitou, disse que ia ser feito esse teste, e realmente no final dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais saudáveis do que todos os outros jovens que estavam comendo as iguarias do rei. Essa foi a primeira graça de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos ali naquela terra estranha. Depois, no final do período de 3 anos, Daniel e seus amigos foram trazidos na presença do rei e ali eles serviram ao rei como sábios, e a Bíblia diz que eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios e professores que o rei tinha ali no seu palácio. Depois de algum tempo, a Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Ele ficou muito perturbado, acordou nervoso, chamou todos os seus sábios e queria uma interpretação para o sonho super estranho que ele teve. Ele ameaçou os sábios do império, porque ele disse assim, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, para eu saber que a interpretação é correta. E os sábios disseram, rei, isso é impossível, como é que a gente vai adivinhar o que tu sonhou? O que o Senhor pede, nenhum mortal é capaz de fazer. E o rei ficou mais furioso ainda e ameaçou destruir eles e queimar as casas deles e transformar toda a família dele e as casas em ruínas. Daniel era um desses sábios que estavam ali no palácio, e o rei ordenou, escreveu esse decreto que todos os sábios do reino seriam mortos caso alguém não interpretasse o sonho dele. Daniel ficou sabendo disso. E ele foi na presença do rei e disse, rei, me dá um tempo que eu vou buscar Deus e Deus vai me dar a interpretação do seu sonho. E o rei concordou e deu para Daniel esse período. Daniel chamou seus amigos e disse, os seus 4 amigos, e disse, orem por mim porque eu preciso buscar Deus, ele precisa nos dar a revelação desse sonho. Daniel foi para casa, orou a Deus, clamou a Deus e Deus realmente respondeu com a interpretação do sonho. E Daniel vai de novo se encontrar com o rei e diz, meu rei, há um Deus que conhece todas as coisas e revelou a ti o que vai acontecer nos últimos dias. Esse é o teu sonho e a sua interpretação. Ele começou falando o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Rei, você viu uma estátua imensa, cheia de esplendor. A cabeça dessa estátua era de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e o quadril de bronze e as pernas de ferro. Os pés eram uma mistura de ferro e de barro. E quando tu estavas olhando para essa estátua, uma pedra se soltou e feriu os pés e esmigalhou os pés, e também toda a estátua se despedaçou e se tornou como pó. A pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E depois de contar em detalhes o sonho do rei, Nabucodonosor já estava super surpreso. Daniel começou a dizer a interpretação do sonho. A cabeça de ouro, meu rei, significa o seu reinado, o reinado do grande Nabucodonosor.
O peito e os braços de prata significam o reino de outro rei, que vai vir depois de você. O de bronze significa ainda outro reino, que vai vir depois desse rei. E as pernas significam um reino que vai ser forte como ferro, que tudo esmigalha. Os pés de ferro misturado com barro simbolizam um reino dividido, que vai tentar se juntar para o casamento, mas nunca estará realmente unido. E nesse tempo, Deus vai levantar um reino que jamais será destruído. Essa pedra que toma toda a terra e que esmigalha a estátua é o reino de Deus sobre a terra. E Nabucodonosor, depois que ouviu o seu sonho e a interpretação, ficou abismado e se prostrou diante de Daniel e disse: realmente o seu Deus é o Deus dos deuses. Nabucodonosor deu muitos presentes para Daniel e também deu um cargo de governador, um cargo cheio de autoridade para que Daniel fosse colocado numa posição de honra. Um tempo depois dessas coisas, Nabucodonosor mandou construir uma grande imagem e ordenou que todos os povos que estavam sob sua autoridade ali no império adorassem essa imagem. E ele ordenou que fosse tocado umas trombetas, e ao som dessas trombetas, todos os povos deviam se ajoelhar e adorar a imagem. Os amigos de Daniel não se dobraram, não adoraram essa imagem, porque eles eram tementes a Deus. E alguns dos sábios, das pessoas do palácio, ficaram sabendo disso e delataram eles para Nabucodonosor. O nome desses amigos de Daniel, a Bíblia conta que foram trocados para nomes caldeus e chamavam eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram delatados pelas pessoas ali no palácio, o rei chama eles e pergunta se é verdade. E eles afirmam de novo que não iriam adorar a imagem que o rei tinha construído, porque eles adoravam ao único Deus de Israel. E o rei, então, disse que eles iriam ser jogados numa fornalha, que eles iam morrer por causa dessa desobediência. E eles responderam a Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará, mas se não, fica sabendo, rei, que não adoraremos a essa imagem. Com essa resposta, Nabucodonosor ficou mais furioso ainda e disse para acender a fornalha 7 vezes mais quente do que o costume. Eles foram levados para a fornalha, todo o povo ali, os governadores, os príncipes e o próprio Nabucodonosor assistindo essa cena. E quando eles foram levados para perto da fornalha, a Bíblia conta que até as pessoas que estavam segurando eles foram queimadas pelo fogo incandescente. Jogaram eles lá dentro e daqui a pouco o rei e os governadores começaram a ver que tinha 4 homens lá dentro caminhando. Foram jogados 3 homens e tinha 4 caminhando lá dentro, e um deles tinha um semblante de anjo. Nabucodonosor e os governadores ficaram totalmente apavorados, pasmos com essa cena, e Nabucodonosor gritou para eles lá dentro: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E todos os governadores, os príncipes, as pessoas que estavam ali perto viram que o fogo não tinha tido nenhum efeito sobre eles. E daquele dia, Nabucodonosor fez um decreto que qualquer pessoa que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria morta, despedaçada e a sua casa feita em ruínas. Porque ele escreveu no final o decreto: porque nenhum Deus pode livrar como este Deus. Depois de alguns anos, Nabucodonosor foi sucedido pelo seu neto, Belsazar. E a Bíblia conta que esse Belsazar, ele reuniu 1000 pessoas e deu uma grande festa. E mandou trazer os utensílios, os copos, os pratos que eles tinham pego, o que Nabucodonosor tinha roubado do templo de Deus. Tinha roubado lá de Jerusalém. E Belsazar estava usando esses copos e essas coisas para servir vinho para os seus convidados ali no meio daquela festa. No meio daquela festa, apareceu uma mão e começou a escrever na parede. O rei Belsazar, quando viu essa mão escrevendo na parede, ficou totalmente apavorado. A Bíblia até diz que um joelho batia contra o outro, de tanto pavor que o rei sentiu. E ele mandou chamar seus sábios, seus feiticeiros, as pessoas que tinham mais sabedoria ali no reino, para ver se alguém conseguia traduzir o que significavam aquelas palavras que a mão tinha escrito na parede. Ele prometeu que ia dar uma veste de púrpura,
ia dar um colar de ouro e essa pessoa seria o terceiro no reino dele. Mas ninguém foi capaz de dizer o que ela significava. E a rainha mãe, que estava ali por perto, lembrou de Daniel e chamou Belsassar e disse: olha, tem um homem aqui no nosso reino que onde habitam os espíritos dos deuses. Esse homem vai saber te dar resposta, interpretar essas palavras. Belsassar mandou trazer Daniel e prometeu dar a ele todos esses presentes que ele tinha preparado. E a primeira coisa que Daniel respondeu foi assim: Belsassar, os teus presentes fiquem contigo. Belsassar, o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a esse Deus tu não glorificaste. Por isso, ele escreveu e trouxe essa mensagem para ti. E Daniel começou a traduzir cada uma das palavras. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim e Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Belsassar mandou, depois da tradução de Daniel, mandou que vestissem Daniel com o manto de púrpura, que trouxessem os presentes, mas naquela mesma noite, isso que Deus tinha profetizado por meio dessas palavras se cumpriu. E Dario, o medo do Império dos Medos, tomou a cidade, Belsassar foi morto e Dario, com 62 anos, assumiu o império. Dario, quando assumiu o império, ele colocou 120 governadores para tomar conta do povo e 3 presidentes que iam fiscalizar esses governadores. Daniel era um desses presidentes. E aconteceu que esses governadores e os presidentes tinham inveja de Daniel, porque o rei estimava muito a pessoa de Daniel, reconhecia a sabedoria e a inteligência que Deus tinha colocado em Daniel, e eles invejavam isso. Então eles se reuniram e começaram a tramar uma maneira de acabar com a reputação de Daniel ou acabar com o próprio Daniel. E eles viram que eles não iam conseguir achar nenhuma culpa em Daniel, porque ele era irrepreensível. E algum deles teve a ideia de tentar achar alguma coisa na fé de Daniel que pudesse desagradar ao rei. Essa seria a única forma de incriminar Daniel. Então eles bolaram o seguinte plano: eles iriam convencer o rei de fazer um decreto para que nenhuma oração fosse feita para outro Deus que não para o rei durante um certo período, e aquela pessoa que fosse pega fazendo uma oração para outro Deus, ela seria jogada na cova com leões e devorada pelos leões. E o rei aceitou fazer esse decreto e escreveu que todo homem que fizesse petição para outro Deus que não fosse o próprio rei, no período de 30 dias, ia ser lançado na cova dos leões. Esse pessoal que estava tramando contra Daniel, eles sabiam que Daniel, todo dia, ele orava voltado para Jerusalém com a janela do quarto aberta, 3 vezes ao dia. Eles sabiam disso, e eles sabiam que Daniel não ia negar a sua fé ou parar de orar por causa do decreto. Então, assim aconteceu. O decreto foi lançado no reino e Daniel continuou orando com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Os governadores, o pessoal que estava tramando contra Daniel foi lá, a primeira coisa que fez foi delatar Daniel e dizer que ele estava descumprindo o decreto do rei. E o rei ficou extremamente triste porque ele gostava muito de Daniel, mas ele foi pressionado a colocar Daniel nas covas dos leões porque abertamente Daniel estava desobedecendo um decreto real. Até o pôr do sol, a Bíblia conta que o rei tentou de tudo para livrar a Daniel, mas as pessoas ali do reino não paravam de insistir, dizendo: rei, tu não pode mudar um decreto que já foi escrito, não tem nada que tu possa fazer. O rei ordenou que os soldados levassem Daniel para a cova dos leões. E quando Daniel estava sendo levado, o rei disse para Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, que ele te livre. O rei selou com um anel real a porta da cova dos leões e Daniel ficou lá dentro com os leões. O rei voltou para o palácio. A Bíblia diz que naquela noite ele não conseguiu dormir e de manhã bem cedinho ele correu para a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E para a alegria do rei, ele ouviu a voz de Daniel de dentro da cova.
e Daniel saiu para fora, o rei, todas as pessoas que estavam assistindo a cena ficaram abismados, e Daniel disse que durante a noite Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E a Bíblia diz que as pessoas que delataram, que estavam tramando contra Daniel, elas foram lançadas na cova dos leões, elas mesmas foram lançadas lá. Nesse dia em diante, o rei Dario ficou tão impactado pelo que ele tinha visto na vida de Daniel que ele escreveu um decreto e mandou que divulgasse esse decreto por todo o reino. E o decreto dizia: em todo o reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões.